Eu já quero declarar sobre a sua vida que a presença de Deus vem encher o seu coração. Eu declaro em nome de Jesus agora, o trono de Deus se movendo sobre a sua vida, sobre a sua alma. Você que entrou aqui essa noite precisando de algo do Senhor, eu declaro em nome de Jesus que a graça do Senhor alcance você agora em nome de Jesus. Levante a sua mão, quero fazer uma oração. Deus, nós declaramos em nome de Jesus que todos os grilhões sejam despedaçados agora em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que a tua glória venha como um rio sobre nós nesse lugar. Nós não sairemos daqui do mesmo jeito que entramos. Nós sairemos daqui transformados pela sua glória, pelo seu poder, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Deus, todo demônio que entrou nesse lugar, que vem oprimindo as pessoas, toda raiz de amargura que vem colocando sentimentos ruins nos corações, nós declaramos sendo despedaçados agora, pelo nome de Jesus. Nessa hora, nós declaramos que os grilhões sejam quebrados, que as muralhas sejam derrubadas, em nome de Jesus. Nós profetizamos que as algemas sejam agora derrubadas das nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas que entraram aqui essa noite, ainda escravas do pecado, ainda escravas do medo, sendo libertas agora pelo poder do nome de Jesus. Levante bem alta a sua mão, você que tem fé. Deus está nesse lugar, Deus está aqui, a presença do Senhor está nesse lugar, a glória do Senhor está nesse lugar. Será que alguém aqui pode fazer barulho para Jesus essa noite? Aleluia! 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 Isso parece ser um lugar comum. Tem parede, tem som, tem luz. Mas existe algo aqui que muda a nossa vida, que é a presença de Deus. E todas as vezes que nós entramos aqui, nós precisamos entender que a glória de Deus é o único ambiente em que eu posso renascer para a vida. A glória de Deus é o único lugar, é a única presença que consegue transformar dias comuns em dias sobrenaturais. Então quem do seu lado, toca o nome dessa pessoa e fala assim: essa noite você veio nessa igreja porque o Espírito Santo de Deus vai encher a sua vida. Essa noite você precisa entender, eu não sei quem te chamou, mas essa noite você vai sair desse lugar cheio da glória do Senhor. Se você puder, chacoalha essa pessoa e fala para ela: você vai ser cheia do Senhor. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo à Igreja Vitória. Não para nunca aqui em cima, tá? Faz um ritmo ali certinho, não para nunca. É um derramar do Senhor aqui essa noite em nome de Jesus. Irmão, o que Deus me disse essa noite, nós estamos em um mover profético sobre essa igreja, e Deus me disse: filho, vai lá e prega sobre o meu Espírito, porque essa noite haverá um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Sabe, irmão, de verdade, se a gente vir para a igreja e vir aqui só para ouvir uma palavra motivacional e ir embora para nossa casa, o que nos difere de um teatro? O que difere uma igreja de um show de stand-up? O que difere a igreja de uma palestra motivacional, de um coach? Sabe o que é? É a glória de Deus. E eu sei que em ambientes onde a gente tem fome da presença de Deus, nós somos cheios, nós somos cobertos pela glória dele. Alguém com fome de Jesus aqui essa noite? Eu vim pregar para alguém que tem fome de Jesus, que saiu da sua casa na quarta-feira, que vem para Marechal Rondon para receber algo do Senhor. Alguém que está disposto a gritar na presença do Senhor. Alguém que está disposto a saber que há uma presença que transborda o nosso coração, que é a presença do Senhor. Aleluia. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, a minha mente não é a oficina do diabo. Coloque a mão sobre a sua mente, porque Deus me mostra pessoas aqui que têm enfrentado graves lutas na sua mente. Essa noite a mente de Cristo vai entrar sobre a sua vida. Coloque a mão sobre a sua mente. Eu declaro em nome de Jesus que os seus pensamentos se convertam agora ao Evangelho de Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que os seus pensamentos agora, que estavam sabotando a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, sejam todos agora rendidos à presença do Senhor. E eu profetizo sobre você: a sua mente é a mente de Cristo. Diga bem forte: eu sou livre. Mais forte, irmão, diga: eu sou livre. Eu sou livre. Coloca a mão sobre o seu coração e diga assim: eu abro o meu coração
para receber a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a minha vida. Alguém com fome de Jesus aqui? Será que você pode celebrar o nome dele? Aproveita que você está em pé, abre comigo a palavra de Deus em João capítulo 14. João capítulo 14. Seja bem-vindo à igreja mais apaixonada por Jesus que existe. Irmão, você que está aqui pela primeira vez, Deus abençoe você. Nós não somos uma religião, nós somos um lugar onde Jesus se manifesta, amém? Um lugar de pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito. João capítulo 14, versículo 15. A Bíblia diz assim: Jesus está dizendo algo e João escreve. Jesus disse assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pôde receber, pois não o veio, não conhece. Mas vocês, Igreja Vitória, em Campo Grande, o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Versículo 18: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Alguém com fé com essa mensagem em nome de Jesus? Essa é uma mensagem de Jesus para nossas vidas. Ele diz algo sobre nós. O mundo não conhece o Espírito Santo. As pessoas não conhecem, mas nós conhecemos. Levante sua mão e diga: obrigado, Espírito Santo, pela sua presença na minha vida. Antes de sentar, diga o nome da nossa série de mensagem. Diga: Skin Cristo. Fale para 4 pessoas perto de você, fala: Skin Cristo. Pode sentar em nome de Jesus. A gente está numa série de mensagens e eu estou muito empolgado para pregar de hoje. É a terceira mensagem da série Skin Cristo. Porque, como eu disse, a gente tem visto muitas pessoas que a moda agora da internet é dizer skin fit, skin nerd. A gente colocou skin para vários estilos de vida que a gente pode ter durante o mesmo dia. Mas nós entendemos que existe um tipo de skin que é Skin Cristo, que é a gente manifestar a presença de Deus através das nossas vidas. E essa mensagem ela vem para nos colocar no centro da vontade de Deus e entender que mais importante que qualquer coisa é a vontade de Deus. Olha para alguém perto de você e fala assim: eu sei que a sua vontade é muito bonita, mas essa noite você não vai viver a sua vontade, você vai viver a vontade de Deus. Tem alguém comigo nessa igreja? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você faça a sua oração. Faça a sua oração ao Espírito Santo de Deus. Essa não é mais uma noite comum. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que a Tua palavra flua essa noite nesse lugar. Que a Tua palavra flua sobre esse lugar, Jesus. Que a Tua palavra flua sobre esse lugar, Senhor. Faz aquilo que só o Seu Espírito pode fazer. Faz aquilo que só o Teu Espírito pode fazer. O homem não pode fazer nada, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode transformar as nossas vidas. Eu sei que o Senhor pode transformar as nossas vidas. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu.
Quem não louvará? Quem não renderá? E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Sabe o que eu imaginava? Que uma vida cheia do Espírito Santo era uma vida de pessoas que tremiam, chacoalhavam a cabeça. Eu achava que quando a pessoa estava cheia do Espírito Santo, ela aquela pessoa que todo culto falava em línguas, pulava, rodava. Só que hoje eu quero que você entenda que para a gente parecer com Cristo, ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com isso. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida de uma pessoa que está em transe num momento religioso. E é por isso que muitas vezes a gente vai em igrejas, a gente vê as pessoas rodando, balançando a mão, requebrando na unção, chapadas. Mas quando elas saem daí, elas continuam adúlteras, elas continuam mentirosas, fofoqueiras. Porque a vida com o Espírito Santo, transmitir que você é cheio do Espírito Santo, não tem a ver com a sua performance dentro da igreja, mas a sua conduta fora dela. Ser cheio do Espírito Santo, e se a gente quiser levar a skin de Cristo, nós precisamos entender que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que manifesta as obras do Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Por isso essa noite eu quero trazer uma base bíblica para você, e daqui a pouco eu vou orar por você. Porque tem pessoas aqui que precisam receber uma unção do Espírito Santo essa noite. E se você está aqui e precisa dessa unção, você vai ser cheio da presença do Senhor. Quem quer ser cheio, diga amém em nome de Jesus. O Espírito Santo é uma promessa. Sabe, é muito interessante a gente olhar para a Bíblia, porque Jesus, antes de ir para o céu, Ele deixou uma promessa para mim, para você e para os discípulos. Ele veio para a terra, Ele ficou durante 3 anos aqui, fazendo milagres, curando enfermos e levando amor. Mas Ele avisou, vai chegar uma hora que eu vou para o céu, que eu vou preparar um lugar e voltarei depois. Mas não fiquem com medo, porque eu não deixarei vocês órfãos. Eu derramarei sobre a terra um conselheiro, o meu Espírito. E é esse Espírito Santo, irmão, que se você perde ele, você está condenado a viver uma vida sem Deus. O temor ao Senhor só é permitido pelo Espírito Santo. Só tem uma coisa que convence as pessoas do pecado: o Espírito Santo. Deus me ensinou. Deus ama, aliás, nós amamos, Deus julga e o Espírito Santo convence. Todas as vezes que nós invertemos essa ordem, nós entramos em apuros. Às vezes a gente quer julgar no lugar de Deus, ou às vezes a gente quer convencer as pessoas no lugar do Espírito Santo. Sabe, tem uma frase que eu amo muito, que é assim: prega o Evangelho, e se preciso for, use palavras. Porque a vida com Deus é mais demonstrada do que falada. A vida cheia do Espírito Santo, irmão, é uma vida de pessoas que caminham como Ele. É uma vida que ela tem o sobrenatural, é óbvio que tem, nós acreditamos nisso. Nós cremos que Deus pode derramar a sua presença sobre você, e o seu corpo estremecer, você chorar, você manifestar coisas na presença dEle, rodar, não tem problema quanto a isso. O negócio é, a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo não está nisso, mas está em uma conduta de uma vida regada pelos frutos do Espírito. Quem está comigo, diga amém. Então, se quisermos parecer com Cristo, nós precisamos entender que precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Levanta sua mão direita e fala assim: a minha vida será guiada pelo Espírito Santo. Eu tenho pregado sobre isso porque as pessoas elas confundem. Elas acham que existe uma hierarquia no céu, que Deus é maior que Jesus, Jesus é maior que o Espírito Santo. E não tem a ver com isso. Nós cremos em um Deus triuno. Os três são o nosso Deus: o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. E acontece que a história da humanidade, ela é marcada por presenças de Deus. No Velho Testamento a Bíblia diz que Deus, Ele pediu para Moisés construir um tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Você está comigo? Diga amém. Então Deus fala para Moisés: faz isso porque eu vou habitar no meio do povo.
E certo dia, Deus aparecia na tenda da presença, e o povo avistava de longe a presença de Deus. Só que aí, no Novo Testamento, a gente vê o Deus encarnando, o Verbo se fazendo carne. Então, aquele Deus que estava habitando no meio do povo, ele resolve caminhar com o povo. Ele resolve caminhar lado a lado com as pessoas. É o Jesus que caminha na terra que a gente pisou, na terra que a gente pisa, que pisou na mesma terra que a gente pisa. É o Deus que caminhou sobre a terra, que sentou na mesa com a sua criação. É um Deus que tocou o ser humano como um ser humano, mesmo sendo Deus. E agora, depois que Jesus vai para o céu, Ele nos dá uma nova promessa. Não é mais um Deus que habita no meio do povo, não é mais um Deus que habita ali junto com o povo, mas agora é um Deus que habita dentro do povo, que é o Espírito Santo. Então eu não sei o que é mais incrível, ter Jesus sentado à sua mesa, como os discípulos tiveram, ou entender que dentro de você está o Cristo, dentro da sua vida está Ele. Se você abrir o seu coração, Ele entra. A Bíblia diz que Ele está à porta, Ele bate, esperando que alguém que possa abrir para Ele entrar. E o fato é esse, que a vida, ela só vai ter sentido se você deixar que o Espírito Santo entre dentro de você e guie os seus passos. Abre comigo a palavra de Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz assim: por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Agora vê o verso 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Alguma coisa que a gente leu aqui é sobrenatural? Ou domínio próprio, talvez, para algumas pessoas. Amém? Para mim, Jesus, aleluia, recebo domínio próprio da minha vida, porque a vontade que eu tenho é mandar uma mensagem para aquela pessoa e mostrar para ela quem eu sou de verdade. Domínio próprio eu preciso, Jesus, faça algo na minha vida. Irmão, presta atenção. Você está perdendo relacionamento, você está perdendo portas que Deus abriu para você, você está perdendo chamado da sua vida, ministérios. Sabe por quê? Porque você não está produzindo os frutos do Espírito. O que a gente lê aqui no verso 22 é uma lista do que a vida no Espírito produz. Então eu só posso amar se eu estiver vivendo uma vida no Espírito. Eu só posso ter paciência. Olha para quem está perto de você e fala assim: agora o pastor está falando de você. Só dá para ter paciência se for pelo Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Presta atenção, irmão. Não dá para você ter paz se não for pelo Espírito Santo, porque a paz, ela é fruto de uma vida com o Espírito Santo. E quem já enfrentou ansiedade, depressão e pânico, como eu enfrentei, e Deus me curou, a gente sabe o valor de uma paz. A gente sabe o que é você ter paz para acordar e paz para dormir. Mas quem produz esse fruto é o Espírito Santo. Então ser cheio do Espírito Santo não é ser uma pessoa que sabe todos os versículos da Bíblia, mas a pessoa que vive a palavra. Ser cheio do Espírito Santo não é você saber todos os idiomas dos anjos, não é você saber a hermenêutica, não é você saber a teologia, não é você remexer o esqueleto dentro da igreja, irmão. Ser cheio do Espírito Santo é você ser bondoso com aquelas pessoas que falam mal de você. Ser cheio do Espírito Santo é você amar a sua própria mulher e não trair ela. Ser cheio do Espírito Santo é você entender que você precisa andar na contramão do mundo. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Se quisermos ser como Cristo, quem está comigo, diga amém nessa noite. Se quisermos ser como Cristo, se quisermos ser como Cristo, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos convença todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sabe, a minha personalidade, ela é uma personalidade um pouco problemática, eu vou dizer assim.
Porque eu sou eu sou o tipo da pessoa que não gosta de fazer nada sozinho. Pode ser no pad, mano, do SPD. Eu não gosto de fazer nada sozinho. Então, por não fazer nada sozinho, eu me coloquei muito em emboscadas da vida. Mesmo crescendo dentro da igreja, mesmo sabendo que Deus existe, que Jesus existia, um certo momento da minha vida eu me senti sozinho. E sabe, a maior presença que você pode ter, a maior companhia que você pode encontrar, irmão, escuta isso em nome de Jesus. A melhor companhia que você pode ter não é com você mesmo, não é com as pessoas, mas é com o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento, são soprados. O Espírito Santo que abre a porta para você viver, é o Espírito Santo que te guia, é Ele que te convence do seu pecado. Você está tão acostumado com o pecado que ele virou doméstico para você. Você já não tem mais nem vergonha das coisas que você faz. Sabe o que é isso? Isso pode ser a ausência do Espírito Santo dentro de você. O salmista Davi vai dizer: Senhor, não retires de mim o seu Espírito. Porque a gente sem o Espírito de Deus, estamos condenados à morte eterna. Mas você, cheio do Espírito Santo de Deus, você pode ser a luz do mundo, você pode ser o sal da terra, você pode ser uma resposta para a sua família. Ei, olha para mim, a sua família pode estar correndo o risco de repetir maldição hereditária, a menos que você assuma o seu papel e comece a viver uma vida pelo Espírito. E aí eu declaro sobre você que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Alguém com fé comigo essa noite, em nome de Jesus? Levante a sua mão. Você que é livre, o Espírito Santo de Deus está aqui. E a Bíblia diz: aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Será que você pode liberar um grito de liberdade essa noite? Vamos, vamos! Era cantar a maçu, cantar a maceira na massa. Pastor, o que é ser livre? Ser livre é você entender que você não precisa de mais nada além de Cristo. O diabo, ele quer fazer a gente escravo todos os dias. Então ele nos faz nos sentirmos mal e sermos escravos de um relacionamento. Quantas mulheres, eu não sei se você está passando isso e está aqui hoje, mas por medo de ficar sozinha, ainda aguenta um relacionamento abusivo. Essa noite eu declaro sobre você liberdade do Senhor sobre a sua vida. Quantas pessoas se submetem a relacionamentos tóxicos, a portas que não é o que você quer para a sua vida, porque é como se você tivesse escravo. Sabe, o Espírito Santo, ele é liberdade, irmão. É liberdade para você poder viver plenitude de vida. É liberdade para você viver os sonhos de Deus para a sua vida. É liberdade para você viver a promessa de Deus para você. Olha para quem perto de você e fala assim: essa mensagem é o tipo da mensagem que o diabo aparece pessoalmente. É esse tipo de mensagem que faz agora você se distrair. É o tipo da mensagem que faz talvez o seu coração esfriar. Porque o diabo sabe, irmão, se você se levantar pelo Espírito Santo de Deus, a sua família muda, a sua empresa muda, o seu casamento muda, os seus negócios mudam, a sua vida emocional muda. Se você se levanta pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? O diabo não pode ir contra o Espírito Santo de Deus. Último culto, o diabo manifestou numa mulher. Ela veio falar para mim. Ainda hoje eu estava conversando com a minha mãe, a apóstola Nela, e ela falou assim: filho, essa mulher falou o que o diabo fala para você. Ela olhou para mim e falou assim: você não pode ser apóstolo, você não pode pregar, você é novo, você não pode pregar de demônio, você não pode pregar. Me confrontou para falar o que eu posso ou não fazer. E enquanto ela falava, eu falava assim: cara, pior que é verdade, eu não posso mesmo, eu não posso nada, eu sou o pior da igreja. O Eberson não pode te ajudar, irmão. O Eberson não pode cantar, o Eberson não pode pregar, o Eberson não pode fazer nada.
Mas quem disse que eu estou vivendo a vida do Eberson? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, e nele eu posso todas as coisas, em Jesus Cristo, que me fortalece, Não é na sua força, não é do seu jeito, não é na sua skin, é na skin de Cristo, é na força de Cristo, é no braço forte do Senhor, é na vontade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Toca o nome de alguém e fala: é na força de Cristo, é na força de Cristo. Nos libertou. Do nada meu celular começa a pregar. Então novamente a escravidão da... Aleluia, celular crente, cheio do Espírito Santo. Demônio do TikTok, sai da minha vida. Se Cristo te libertou verdadeiramente, você é livre. Sabe de uma coisa, irmão? Tem gente que está aqui, que olha essa mensagem e fala assim: ah, a mensagem é muito legal, pastor, mas você não faz ideia que quem está do seu lado está agora lutando contra as drogas. Você não faz ideia, mas agora tem alguém do seu lado que está lutando contra a depressão. Isso é uma maneira da gente conseguir vencer as lutas dessa vida, e não é do nosso jeito. Você pode ter botox, você pode ser lindo, maravilhoso, shapeado, puro suco, você pode ser tudo isso, mas não é isso que faz você vencer. Não é isso que faz o diabo se afastar da sua vida. Todas as vezes que a gente ora na presença de Deus, a gente fala algo em nome de Jesus, porque é na força dele. Quando o diabo quer tocar na sua vida, não é o seu rosto bonito que ele enxerga, é o rosto de Cristo, que sangrou na cruz por você. Então deixar que Cristo vive em você. Talvez você fale: pastor, mas eu não quero, eu amo tanto a minha vida, eu gosto tanto de, sabe, sexta-feira à noite, ir pro Tentel. Eu amo, pastor, sabe, contatinhos que eu tenho no meu WhatsApp, não firmo com ninguém, eu vou só trocando de relacionamento aberto agora, pastor. E talvez você ache que viver essa vida é melhor do que viver para Cristo. Mas essa noite eu quero declarar sobre a sua vida, irmão. Existe uma igreja a qual Cristo vai voltar para buscar, que é uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu amo esse lugar, eu amo esse barulho que a gente faz aqui. Deus me deu algumas frases. Pode colocar a primeira, Sofia, por favor. Sofia, conversando, né? E a primeira frase é: The Holy Spirit is not a feeling, He's a feeling. Eu sei que parece a mesma palavra no inglês, mas o Espírito Santo não é um sentimento, ele é um enchimento. Não é sentir arrepio, mas é ser inundado por uma presença que transforma você. Não é um sentimento que você experimenta num culto de 2 horas, mas é um enchimento que você recebe amanhã de manhã quando você acordar. Uma paz que enche o seu coração, sabe, uma paz que faz você dormir feliz e acordar bem. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, você pode enfrentar problema, você pode enfrentar aflição, mas tenha de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Ele já venceu por você. Uma igreja que tem o skin de Cristo não é uma igreja, sabe, que só é arrepiada durante o culto. Nós arrepiamos, sim, nós gritamos, sim, nós odamos, às vezes sim também, mas mais do que isso, nós amamos, nós perdoamos, nós somos uma bênção, nós somos pacientes, nós somos bondosos, porque o Espírito Santo de Deus flui sobre as nossas vidas. Alguém cheio do Espírito Santo aqui essa noite? Alguém cheio do Espírito Santo aqui essa noite? Vamos, vamos, alguém cheio do Espírito Santo aqui essa noite? Aleluia! Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e veio um som de um barulho como de vento, e encheu a casa.
E todos começaram a falar novas línguas. E esse momento a gente entende como dias de Pentecostes. Foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre o homem. A gente faz muito barulho nessa igreja. Vai ver só. Alguém pode fazer um brado de vitória ao Senhor nesse lugar? Isso me leva à segunda fase. A segunda frase, que a evidência do Espírito Santo não é barulho, são os frutos. A gente não quer que as pessoas falem: nossa, a igreja Vitória é barulhenta, que top, eles são bem barulhentos. São muito de Deus, você tem que ver o barulho deles. Porque barulho por barulho, esse mundo está cheio de barulho. Barulho por barulho, você pode ir em um monte de lugar, você vai encontrar coisas muito barulhentas do que a nossa igreja. O que faz a diferença não é o barulho que a gente faz, mas os frutos que a gente produz. Porque o barulho que tem nessa igreja, ele só existe porque antes do barulho, pessoas imperfeitas, que amam um Deus que é perfeito, estão aqui com a sua vida no altar do Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus flua. E por causa desse pedido do Espírito Santo de Deus para que ele flua, é que o nosso barulho ecoa mais alto do que o som que a gente faz com as nossas vozes. É o nosso caráter sobre essa cidade, é o seu caráter sobre a sua família. Pastor, eu estou na igreja, mas ninguém da minha família vem para a igreja. É claro, você é o crente esquisito, chato, quer convencer as pessoas do erro delas. Eu não estou aqui para te convencer, irmão, porque existem muitas igrejas que as pessoas estão lá, não são convertidas, são convencidas. Eu não vim aqui para pregar o que você quer. Se fosse para pregar o que eu quisesse, eu estava falando de pizza e de monjaro. Mas eu venho aqui para te falar, se você quiser começar novembro, pastor, está acabando o ano, eu não vivi nenhuma promessa. Talvez é porque você está vivendo do seu jeito. Se você quiser viver o próximo mês, o mês de dezembro, 2026, incrível. Não dá para você seguir a mesma rota, do mesmo jeito, na mesma skin. Você precisa encontrar a skin de Cristo e deixar que Cristo viva através da sua vida, que Cristo construa as suas relações. Não dá para você ser um bom pai se não for como Cristo. Não dá para você ser uma boa esposa se não for por Cristo. Não dá para você ser um bom marido se não for por Cristo. É tudo por Ele, por causa dEle e para Ele. Quem está comigo, diga amém. Levante a sua mão bem alto, você que está aqui nessa igreja hoje. Levante bem alto e diga assim: em nome de Jesus, que as escamas dos meus olhos caiam por terra aqui essa noite. Que as escamas dos meus olhos caiam essa noite da minha vida, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos fazer trios aqui. Pega 3 pessoas perto de você. Escolhe aí 3 pessoas. Pode ser dupla ou trio. Escolhe aí. Deixa ninguém sozinho, que eu não vou continuar se não tiver todo mundo com trio ou dupla. Você que está em dupla ou trio, escolhe uma pessoa para ser o número 1, outra para ser o número 2 e outra para ser o número 3. Pode fazer uma roda com elas. É com elas que você vai fazer. Agora nós vamos orar. Escolhe o número 1, número 2 e o número 3. Escolheram? Se você estiver em dupla, escolhe o 1 e o 2. A número 1, você vai orar sobre avivamento. Enquanto o número 1 ora, os 2 e o 3 concordam. Você está comigo? Diga amém. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra. Não, irmão, você não veio para ouvir palavra, você veio para adorar Jesus nesse lugar. Nós vamos levantar nossas vozes, porque o que você precisa na sua vida vai sair da sua própria boca essa noite. Quem está comigo? Diga amém. Número 1, você vai começar a orar sobre avivamento. O que eu vou orar, pastor? Você vai declarar: Senhor, aviva a minha vida, aviva a minha família, aviva a minha igreja, aviva essa casa, os meus amigos,
Quem entendeu, diga amém. Enquanto você orar, o número 2 e o número 3 concordam. Você entendeu? Então vamos orar em nome de Jesus. Levante sua voz e comece a orar. Vamos. Vem sobre nós, te desejamos. Ora cantando. Ora cantando sobre o Vem, faz teu querer. Vamos, Espírito Santo, nos enche, nos enche. Espírito de Deus, sobre nós, te desejamos, Senhor, nós te desejamos nessa noite. Cantará,